Boa tarde, meus amigos. Pelo bem de São José, Hematologia em Cena está no ar. Vamos com vocês até às 18 horas. Fiquem com a gente. Hoje tem um assunto bem bacana, de interesse de todo mundo. Nós estamos recebendo um convidado especial, que o Dr. Calera, que é quem comanda o programa, vai apresentá-lo. Mas é um assunto de interesse. Vamos falar de saúde, sim. Sempre assunto e informação de qualidade. Bem-vindos, meus companheiros de bancada. Olá, Vera, tudo bem? Tudo em paz? Estamos bem tranquilo hoje, porque eu tive a honra, né, de ter aqui conosco um colega que eu admiro demais, que é o Tavares. A gente chama carinhosamente ele Tavares. É que assim, se eu fosse falar todos os títulos do Tavares, viu, Evandro, a gente ficaria aqui durante uma hora. Então, uma hora do programa. A gente chama ele Tavares, é uma pessoa fantástica. Tavares, obrigado, você sabe o quanto eu admiro você, o seu trabalho, então tê-lo aqui para um bate-papo é muito legal. Tá? Você sabe, Tavares, que a gente lida com pacientes que fazem quimioterapia, são doenças assim mais agressivas. Então nós escolhemos a dedo assim você pela sua experiência, e eu acho que interessa ao nosso público, principalmente quem acompanha esse tipo de doença ou tem algum familiar com essa doença, não é? Os aspectos envolvendo aí o coração. A ideia é o seguinte: quem faz quimioterapia, em geral, pode ter um sofrimento no coração. Como é que é isso? Como é que você vê isso? O que é possível a gente discutir nesse assunto? Primeiro, o senhor se apresenta, em primeiro lugar, dos elogios eu que quero ele fez. agradecer, né, a Vera, agradecer ao professor Calera. A recíproca é verdadeira. E o Evandro é tudo gente conhecida nossa. O Calera também eu tenho um carinho muito especial, que eu conheço há muitos anos, né? Então essa amizade é recíproca, né? Nós somos praticamente irmãos. E eu agradeço muito pelo convite. Eu sou cardiologista, atuo aqui em São José dos Campos, tenho um consultório em São Paulo. Sou da Escola Paulista, tenho doutorado pela Escola Paulista, e até 2024 eu estava na coordenação do ambulatório de cardiologia da Escola Paulista. E atualmente também sou professor aqui na Faculdade de Medicina Humanitas, né? Prazer, então, o senhor é um ícone da medicina. Muito obrigado, não é tanto assim. Mas eu agradeço, né, imensamente o convite de vocês, e eu acho que é uma oportunidade muito importante, interessante, porque nós vamos estar falando de coração, e você falou se tem em relação ao coração, né, se afeta o coração a quimioterapia. A quimioterapia, sim, né? E hoje, cada vez mais, está se buscando o tratamento, uma forma de você minimizar os efeitos causados pela quimioterapia, né? Hoje, dentro da cardiologia, a gente tem a cardio-oncologia, né? Que praticamente está se tornando uma especialidade dentro da cardiologia. Então, nós sabemos que as medicações que é dado na quimioterapia, elas têm efeitos que são previsíveis, são possíveis de acontecer, são possíveis de se prevenir, né? E são possíveis até de tratar. Então, eu acho que é um tripé muito importante para que a gente traga a conhecimento, né, público de quem está fazendo, está se submetendo ao tratamento quimioterápico, as informações. E aí você remete à pergunta se o coração sofre, né? É a nossa sempre preocupação, né? Se você tem um namorado, o coração sofre. Se você tem um estresse, você vai sofrer uma coisa que chama síndrome do coração partido. Verdade. E aqui na quimioterapia a gente tem sim efeitos, né, no coração em relação à quimioterapia, dependendo dos quimioterápicos. Então, no sentido de que o coração sofra, é que nós temos a nível cardíaco, quando se administra a quimioterapia, várias reações, né, que vão estar afetando a célula cardíaca, trazendo um comprometimento para essa célula cardíaca. E isso, dependendo da situação e da forma como você usa, a dose que está se usando, a associação de quimioterápicos, eu posso ter pacientes que vão desenvolver um quadro de insuficiência desse coração, eu posso ter arritmias do coração, né, e eu posso ter pressão elevada também durante a quimioterapia. Então, dependendo do quimioterápico que a gente vai estar administrando, eu vou ter ações que muitas vezes vai fazer o coração sofrer, sim.
né? Porque ela vai estar inibindo, às vezes, mecanismos até protetores do coração, que dá proteção para o coração, e isso acaba causando um dano na célula cardíaca, a gente chama de cardiomiócito, né? E que vai levar a esses quadros de alterações cardiológicas, e que hoje são perfeitamente tratáveis, né? Nós podemos tratar de alguma forma isso, e é isso que a gente vai estar discutindo aqui, que nós podemos inclusive prevenir de alguma forma que isso aconteça de uma forma tão intensa. Isso parecia, não é, Tavares, uma coisa assim longe, não é, Ivan? Não é, Vera? Longe assim. Não tem como. Hoje a gente tem como prever, não é, Tavares? Prevenir, né? Tratar se eventualmente ocorrer, e mesmo no ambiente SUS, né, Ivan? Sim. Em primeiro lugar, boa tarde à mesa, professor Tavares, uma honra. Trabalhamos juntos há tanto tempo, né? E que prazer tê-lo aqui também. Vera, o Fernando, que trabalhamos juntos todos os dias aí da vida. Uma vez por mês só falei para ele que tá pouco. A gente só se vê uma vez no mês, o coração tá partido. Ainda bem que hoje, se acontecer alguma coisa, temos um cardiologista de excelência aqui, né? Quem hoje é o dia para passar vai ser mal. tratado na hora. Na hora. Vai, doutor Evan. Considerando tudo isso que está sendo falado aqui, a gente tem que levar em conta que são duas as situações possíveis, né? Uma frequente, que é o paciente que tem um diagnóstico oncológico, vai tratar e já vem com algum diagnóstico cardiológico. Isso pode piorar durante o tratamento, o Dr. Tavares vai falar mais. E a outra situação é aquele que até então não tinha nenhum problema cardíaco, e que isso pode ser desencadeado pela rádio, ou pela quimioterapia, ou pelos anticorpos monoclonais, ali, enfim. São várias classes de medicações, né? Então, e uma coisa que o Fernando comentou aqui, o paciente oncológico, é claro que ele está focado em tratar o diagnóstico oncológico, mas não pode esquecer, se ele tem insuficiência cardíaca, hipertensão, é da mesma relevância que ele continue tratando essa parte também. Alguma coisa, claro, um coronariano, com algum problema prévio. Não pode deixar de lado diabetes, hipertensão, e o colesterol alto, né, professor Tavares? Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta. Pois não. E mais ainda, né, porque o paciente se cura do quadro oncológico que a gente está tendo como foco principal, e acaba tendo uma insuficiência cardíaca, que vai acabar até, às vezes, tendo complicações, e até morre por insuficiência cardíaca ou por arritmia. Mesmo ele não tendo problema cardíaco? Mesmo não tendo problema cardíaco. A quimioterapia pode causar? Pode causar. Tá. Pode causar, levar. Né? Potencialmente, sim. Mas a minha pergunta é se é seguro, num contexto geral, o paciente oncológico continuar a rotina de exercícios físicos. É uma pergunta interessante. Exercício físico é uma coisa que estava muito incutido, né, numa mentalidade mais lá atrás, que assim era muito proibitivo. Então você fazia, a mulher tinha um parto, cesárea, ficava 40 dias de repouso. Hoje não. Acabou de ter o neném, fez uma cirurgia, você vai andar. Você fez uma cirurgia ortopédica, você está andando no dia seguinte. Então, para a oncologia, vale o mesmo princípio. Então, quanto mais precoce eu puder fazer o exercício do paciente, melhor. E, inclusive, se eu fizer exercício físico adequado para o paciente antes das sessões de quimioterapia, eu trago benefício, eu diminuo os sintomas desse paciente durante o tratamento da quimioterapia, naquele momento que ele está recebendo o quimioterápico. Então, esse exercício, ele deve ser feito, né? E isso que vai constituir o tripé nosso, de que eu posso fazer atividade física, posso dar uma alimentação adequada e fazer o acompanhamento cardiológico do paciente. Esse é um tripé que é essencial no paciente que vai fazer qualquer tratamento com quimioterapia. Então, o exercício, ele traz muito benefício. Por quê? Porque o exercício, ele vai melhorar a liberação de vasodilatadores, como substância chamada óxido nítrico. Ele vai diminuir uma coisa que chama, na cardiologia, chama de strain. E o strain, o que é? É a dificuldade que a fibra tem de contração, né? Aquele momento que ela está contraindo. Então, o exercício físico vai fazer com que essa fibra melhore a sua contração. Principalmente naqueles pacientes que têm um tratamento que é embasado, como câncer de mama, que você tem os receptores chamados HER2, e que esses receptores, eles são protetores do coração, e que você, com a quimioterapia, você acaba inibindo esses receptores. Então é como se você tirasse a proteção do coração. E quando você insere a atividade física, você está melhorando tudo isso, porque você está dando maior condição para esse coração, ele está sendo melhor oxigenado, a vasodilatação é melhor, você diminui a chance dele ter
esses efeitos a nível do cardiomiócito, impedindo que o coração vá fazer mais tarde um quadro de insuficiência cardíaca ou até desenvolver arritmias. Então, o exercício, ele é benéfico. Na verdade, o exercício hoje é preconizado para tudo. Então, tem estudos mostrando que você fazendo exercício, a sua sobrevida é muito mais prolongada, né? Você vai viver muito mais tempo do que aquele indivíduo que é sedentário. Eu vou estar trabalhando não só a parte de músculo em si, e fazer também um trabalho cardíaco. Então, dentro do contexto que você vai, lógico, vai ter que ter as formas de exercício para se fazer, porque o paciente que está sendo submetido a um tratamento oncológico, eu não vou colocar ele para fazer exercício intenso. Acho que é uma coisa que a gente pode discutir, né, em relação a como fazer isso e como direcionar para um exercício adequado para esse paciente. Exercício específico para a condição dele, né? Não necessariamente, Vera. Os exercícios são os mesmos. Você vai fazer, por exemplo, eu vou fazer exercícios aeróbicos. O que é aeróbico? É bicicleta, é caminhada, é natação, é o que todo mundo faz. Só que você vai fazer com intensidades diferentes. Entendi. Porque o tratamento quimioterápico, ele deixa o indivíduo muito cansado, fadigado, esgotado. Você vai depender da condição dele de se ele está mais anêmico ou não, da condição de imunidade dele, porque à medida que ele recebe o quimioterápico, ele tem uma queda da resistência, né, que nós dizemos, a imunidade fica mais baixa. Então ele fica susceptível a mais quadros de infecção. Então ele não pode, por exemplo, o indivíduo está fazendo uma quimioterapia para uma academia que está cheio de gente, e se ele tiver uma imunidade baixa, que ele corre risco de pegar infecção. Então tem condições da gente medir isso, quantificar. Se vocês quiserem, eu já faço, né, o contexto disso para vocês, mas eu vou fazer aeróbico, eu vou trabalhar força, que é com musculação, porque o indivíduo que faz a quimioterapia, quer queira ou não, ele acaba tendo alguma perda muscular, que a gente chamou de sarcopenia, né? Isso também acontece com o idoso. O idoso hoje, no passado, fazer musculação é proibitivo, não pode fazer porque vai arrebentar com os ossos, vai acabar com a musculatura. Não, hoje o que recomenda é que se faça exercício com força e resistência. Isso é que vai diferenciar muito o idoso que é saudável do indivíduo que é velho. Sim. Eu costumo chamar de idoso aquele indivíduo que é saudável, que está andando plenamente, faz suas funções, aquele de 90 anos que você viu, o que eu vi de 98, que o professor Calera viu, ele viu de 100. Esses são idosos. Então, esses são idosos. Agora, o velho é aquele indivíduo que tem 70 e que está numa cadeira de roda, com uma sonda nasogástrica, depende de todo mundo, esse é velho. Verdade. Né? Gostei. Inclusive, mudou-se o conceito de que idoso, 60, 70, hoje é acima de 80 anos que você é considerado idoso. É verdade. Então, são conceitos recentes. Então, isso dentro da quimioterapia, eu vou fazer o mesmo tipo de exercício. Então, eu vou fazer musculação, vou fazer para o idoso. Só que eu vou fazer de uma forma mais gradual, com uma quantidade de peso menor, exercícios mais específicos, mas o tratamento é o mesmo. E exercícios também que melhoram a parte respiratória, né? Mobilidade do paciente, como yoga, pode fazer aquele outro que todo mundo faz, que é o Pilates, né? Isso vai estar também dentro do conceito de fazer para o paciente. Então veja que os exercícios são os mesmos. Sim. O que a gente vai ter que ter a noção é de adequar ele e fazer a coisa de forma correta, né? Você não vai colocar ele no exercício extremo para fazer, porque ele não vai conseguir. A gente está lá diante do paciente, como o Evandro falou, temos um ambulatório, e os pacientes perguntam muito, não é? Olha, mas o que eu faço? Então, isso esclarece bem. É óbvio que a gente vai ter que ter uma avaliação do que ele está conseguindo. Mas a nossa preocupação às vezes os pacientes falam, né, doutor, eu não tenho dinheiro para entrar numa academia. Mas não precisa, não é, Tavares? De repente, assim, se é possível, óbvio que a gente deve ter uma avaliação prévia, mas a caminhada, como você falou, gratuita, e é ao ambiente. Hoje, novos estudos aí da pandemia voltaram aí a tentar confirmar que isso, alguns estudos são questionáveis, mas assim, quem ficou mais dentro de casa, confinado, pegou mais do que quem estava fora. Então, sob o aspecto imune, de repente, uma caminhada ao ar livre, no horário adequado,
me parece bastante saudável. A Organização Mundial de Saúde vai ao encontro dessa informação, né? Ou mesmo em casa, galera, exercício. não tenho dinheiro para comprar equipamento. Uma garrafinha de água aqui, cheia, faz o pezinho, né? Isso. Quando quer, tem que fazer. E quando precisa, aí que tem que fazer mais. É que é como o Tavares falou, acho que a gente tem que ter a orientação correta, não é? Mas aí me preocupa assim, a intensidade, não é? O fato, na verdade, é você colocar em movimento. Sim. Não parar. E o movimento é subir uma escada, né? Então, se ele fizer exercício, só subir uma escada é suficiente. O caminhar dentro de casa já é suficiente. E o que se preconiza é que você faça, em média, 30 minutos de exercício por dia, né? Qualquer forma de exercício, caminhar. Então pode ser em 3 vezes? Pode. Faz de manhã, faz à tarde, à noite, não precisa ser de uma vez, né? Então você está fazendo de uma forma saudável. Então isso já é considerado para esse paciente uma forma de ele se exercitar. Então realmente não precisa de nada, né? Precisa só da boa vontade do paciente e ele entender que ele precisa disso, né? Porque o indivíduo que tem o doente oncológico, ele muitas vezes se sente deprimido, né? É verdade. Porque todo mundo tem medo da doença oncológica, né? Mas o que mais mata no mundo não é a doença oncológica, é a doença cardiovascular, é um terço da população. A insuficiência cardíaca mata muito mais precoce, às vezes, o indivíduo do que a doença oncológica. Quando eu detecto insuficiência cardíaca no indivíduo, a sobrevida dele é de 5, no máximo 10 anos. Né? Se ele não for tratado adequadamente. Então, é muito menor do que pacientes que às vezes convivem com uma leucemia, linfóide, fica mais tempo, vive, né, tranquilamente controlado, sem problema nenhum. Então, vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor falou que a quimioterapia a gente já sabe que é um remédio, mas um remédio que maltrata o paciente. Todo mundo sabe, né? Até os médicos dizem que maltrata muito. Normalmente, uma anemia está presente em quem está tratando? Primeira pergunta. Segunda, quem tem um problema de coração, que já fez uma cirurgia, ou quem é transplantado? Porque o transplantado hoje também, eu tenho uma amiga super nova, já me deu entrevista aqui, ela ficou super conhecida, de São Paulo. Linda, 22 anos, 22, acho que é isso. Fez um transplante e ela é uma luta diária, porque da rejeição, deu problema nos rins, deu problema em vários lugares, vai aparecendo. Para esse paciente transplantado também, aí fica mais difícil fazer uma quimioterapia se parecer um câncer? Em primeiro lugar, em relação à anemia. Vera, toda doença que se taxa de crônica leva a um quadro anêmico a longo prazo. Então você pega lúpus eritematoso, artrite reumatoide. A doença oncológica por si só acaba também levando o indivíduo a um quadro anêmico, né? Ele tem uma diminuição dessa produção de glóbulo e vai acabar até nutricional, né? Os elementos de nutrição, se tiver um ferro baixo, uma B12 baixa, um ácido fólico baixo, ele também tem anemia. Então, decorrente da própria doença que é consumptiva, nossas, né, principalmente essa já são doenças do sangue. Do sangue, né? Então, ele acaba tendo anemia. Quanto ao indivíduo transplantado, aí são situações muito pontuais, né? Que isso tem que ser feito junto com o oncologista, junto com o cardiologista, porque precisa saber que tipo de patologia, que tipo de doença oncológica que ela tem, o que eu vou fazer para essa paciente. Por exemplo, se é uma paciente que eu vou usar medicações que também afetam o coração, como precisar de uma medicação que tem inibição do HR2, pode ser muito tóxica para o coração, vai tomar uma antraciclina, doxorubicina, então é muito tóxico para o coração. Então você tem que ver, medicina a gente trabalha muito com o que a gente chama de risco-benefício, né? Então é assim, você tem que pesar o que é, o paciente chega com um infarto do miocárdio, extenso, grave, mas ele tomou um anticoagulante 6 meses antes, e aí tem contraindicação de você fazer um determinado procedimento que vai sangrar. E você tem que optar. Mas ele vai, eu sabendo que ele vai morrer em curto prazo, a sobrevida dele é de 20%, se ficar internado, vai morrer 80%. O que eu vou fazer? Eu não vou fazer a medicação que eu tenho, eu vou correr o risco de ter um acidente vascular cerebral de novo. Mas eu faço, porque se fosse meu pai eu faria. Claro. E correria o risco. Então, na oncologia, associada à cardiologia, com o indivíduo que tem essa condição de transplante, então é uma situação muito limítrofe, né, que vai depender muito do oncologista, e aí o professor Calera pode... O senhor já atendeu paciente assim?
vários, né? dizer isso para a Vários. gente, né? Que você sim, você não vai negar o tratamento em sabendo que ele existe, e aí é colocado na mesa, né? A balança, você vai para que lado vai pender, os riscos e benefícios. O paciente tem que estar ciente disso, né? Ele tem que aceitar Ai, isso, que decisão, a família não? tem que aceitar. Mas nós no dia a dia, nós vivemos esse tipo de decisões, né? Nem tudo são flores na medicina, e a grande maioria dos nossos momentos, eu tenho certeza, eu convivo com Calera, a grande maioria, os 80% das decisões deles, são decisões difíceis, não são fáceis não, ainda mais com a área que eles estão lidando, né? Porque o paciente tem um temor muito grande, e assim, o paciente oncológico é como um cristal, né? Você tem que lidar com muito cuidado, você tem que pegar com muito cuidado, porque qualquer movimento que você faz, ele se quebra. E se quebrou, acabou. É uma coisa que não vai ter volta, eu não vou conseguir corrigir, eu não tenho uma outra medicação para fazer. Então, é um paciente bem... Isso, Tavares, vai ao encontro do que a gente falou aqui, não é, num dos primeiros, acho que foi o primeiro podcast, quando a gente inaugurou, né? É a história de... Nós conhecemos os protocolos, não é? O que seria melhor, de uma forma geral, para a população toda, mas cada caso é um caso. Então a gente individualiza aquela pessoa, não é? Para esse aqui, olha, esse protocolo cabe. Para este aqui, nós vamos ter que ajustar para que ele ganhe mais qualidade, para que ele ganhe mais resultado, para que ele tenha mais benefício, entendeu, velho? Então, individualizar hoje, eu acho que é a grande ideia, não é? Atender o que aquele paciente precisa, inclusive nesse aspecto, né, cardiológico, quer dizer, o que aquele paciente precisa? Como o Evandro falou, olha, eu tenho um paciente que chegou e não tinha nada cardiológico, mas eu tenho que prever se pode acontecer. Eu tenho um paciente que chegou que já tinha, né, teve um stent ou já teve um infarto, tem uma certa insuficiência, como que nós vamos tratar esse? Não é? Isso tudo é o dia a dia, é na hora, é olho no olho do paciente, é entender o que ele deseja. Decisão compartilhada. Uma decisão compartilhada. Mas eu queria né? que vocês dois me falassem um pouco mais sobre isso, porque até falei para minha amiga que eu ia conversar sobre isso, ela vai assistir ou está assistindo, vai assistir depois. Qual o transplante que ela fez, velho? Coração. Coração cardíaco. Fez lá em São Paulo, ficou quase 2 anos na fila, e chegou o coração dela, ela fez, mas tem 2 anos que ela fez, é uma luta diária. Então, assim, se aparecer um câncer na vida dela, com os problemas que ela já tem enfrentado, com problema renal, com todo tipo de problema, não sei o que ela vai fazer. Vocês já atenderam, vocês dois trabalham juntos, alguém que chegou lá e falou, sou transplantado. Já atenderam? Já, Eu queria que vocês falassem para a gente um pouquinho. Nós atendemos pacientes que, infelizmente, tiveram leucemia pós-transplante renal. Nós temos, não é, no transplante de medula, que foi feito transplante de medula e teve uma segunda doença, ou a doença original voltou. Pacientes que fizeram, em geral, quimioterapias específicas para determinadas doenças, que dali 10, 15 anos tiveram um outro tumor. Então, essas situações realmente ocorrem, né? Ocorrem e são realmente, vamos dizer assim, ruins para o paciente, porque perde a qualidade. Você vai vamos tentar fazer um exercício, não vai ser fácil esse paciente evoluir, mas há caminhos. Tem uma há hora caminhos. que o paciente tem que escolher, falar, olha, se eu fizer a quimioterapia, vai fazer mal para o meu coração. É ele que escolhe ou o médico diz assim, não, vamos tentar? Aí é como o professor Tavares falou, que a gente tem 2 coisas hoje. A primeira é que, às vezes, aquela quimioterapia ela é muito decisiva. Então, a gente precisa muito do cardiologista do nosso lado. Porque aquilo vai fazer uma diferença tão grande que, né, Tavares, que você o benefício é muito maior do que o risco. O benefício, você tem um risco de uma arritmia, mas vamos estar junto aqui com o cardiologista do nosso lado. E tem o inverso também. É uma coisa relativamente recente. O câncer era visto como uma sentença, né? Hoje não é mais assim. É verdade. Em cada vez mais tipos diferentes de câncer, você tem curas ou pelo menos controles por muitos anos, uma cura funcional quase. Tem doença que a gente trata, né, Fernando? Mieloma múltiplo está virando doença crônica.
Você tem tantas linhas de tratamento que a pessoa vai viver quase a mesma coisa. Eu tenho paciente com meloma. Linfoma, tem linfomas que... Acompanhando. Acompanhando. Leucemia, Então, acompanhando. 15 anos seguindo, 18 anos seguindo. Isso é muito parecido com o HIV, né? Que no início você tinha o HIV, era incurável. Hoje você tem paciente com HIV que trata. Vive muito normal, bem. Não, vive normal, não tem problema ninguém nenhum. morre mais, ele tem que se cuidar por causa tem das que se cuidar. complicações. Mas do HIV em si... Mas isso é para toda doença, Vera. Se você é diabético, tem que se cuidar. Se é hipertenso, vai se cuidar. Porque tem as complicações das doenças. Então, a doença no contexto, ela é uma forma que você vai abordar tudo dentro do contexto. Você vai fazer prevenção, você vai fazer alimentação, você vai fazer exercício, você vai fazer mudança de hábito, de estilo de vida. Então, você vai fazer tudo no contexto. Isso acaba servindo para qualquer doença, né? Eu não vou falar o nome do remédio, mas tem um remédio que todo mundo que é safenado toma. O senhor deve saber, todos eles tomam, não é nem só para o coração, é para pressão alta, termina com tina. E já teve uma polêmica grande que esse remédio, ao invés de ajudar, ele faz mal. Ele deve ser o quê? Estatina? Simvastatina. Não, simvastatina é para colesterol. Mas geralmente quem é safenado toma esse. Não é que aí é relacionado àqueles indivíduos que tenha, não necessariamente. Se ele tem colesterol elevado, ele está dentro do contexto de fazer a medicação, que o que você tem hoje são as estatinas. A simvastatina é uma das primeiras que surgiu. Isso. Você tem outras de melhor potência que tem, porque não basta só você baixar o colesterol. Você tem que fazer proteção do vaso. O vaso, esse cano que a gente tem, você imagina que ele tem como se fosse um tapete, né, todo revestido por dentro, como se fosse um tapete. Então ele tem que ser lisinho, ele tem que deixar passar todos os elementos adequados. Se você tiver qualquer alteração nesse tapete, um buraquinho qualquer, uma cratera, você propicia a formação de um coágulo, de um trombo, depositar uma série de elementos. E o colesterol vai depositando nesse vaso. E onde que vai depositando é que vai formando uma placa, que no fim ela até calcifica. Então, as estatinas é no sentido de você baixar o nível de colesterol. A simvastatina foi uma das primeiras que surgiu. As mais novas, ela não tem só o efeito de baixar o colesterol, ela também protege esse tapete. Então, ele melhora a reação inflamatória, ele não deixa aquele tecido inflamar, né? O quimioterápico faz muito disso. O quimioterápico deixa o indivíduo praticamente todo o organismo inflamado. Então, essa inflamação, né, que pode gerar um problema qualquer, que vai levar o indivíduo até arrebentar uma plaquinha lá, fazer um infarto. A maioria dos pacientes que infartam não são aqueles que têm lesões muito grandes, de 70%, 80% obstruindo o vaso. São geralmente placas menores, de 20%, 30%, são pequenas, que elas são mais moles, mais fáceis de romper. Então, ela limpa, né, o colesterol do sangue. E as mais novas, além disso, protege o endotélio. Né? Então, você que está nos assistindo já tirou o mito desse remédio. Tem os mais modernos, né, da mesma linha. Tem. E hoje ainda acessível. Acessível. É verdade. Inclusive, na rede pública você tem, né, isso medicação que sempre, você faz com justificativa e o paciente pega a medicação gratuita. Isso é uma estratégia, inclusive, no paciente oncológico, entre as medicações preventivas. Entre a medicação, porque na oncologia eu tenho que trabalhar também com os fatores. Lembrar que o paciente que vai fazer lá a quimioterapia com vocês, ele às vezes não é só o paciente não tem doença nenhuma, ele tem diabetes, ele é hipertenso, ele tem doença da tireoide, ele tem uma doença intestinal. Então, ele tem outras doenças, às vezes, associadas. Ronca, e aquilo que o professor Calera falou, isso é indiscutível, né? A gente trabalha assim. Nós somos um ser único no planeta. Você é única, eu sou único, ele é único. Não existe nenhuma digital igual a outra. Então, para a gente tratar, para nós tratarmos qualquer indivíduo, ele tem que ser individualizado. Nós não vamos tratar nunca ninguém de forma igual. O que eu vou dar para você e não vou dar para ele, não vou dar para ele, vai ter o mesmo efeito, e vai funcionar do mesmo jeito. Então, quando a gente consegue entender isso, né, a forma como você está tratando o paciente, que ele é um universo único, aí sim nós vamos fazer um tratamento adequado, e por isso que não dá para você padronizar as coisas. Fazer sempre a mesma coisa, do mesmo jeito para todo mundo. Sim. É um erro. Que bom. E Tavares, uma coisa que eu gosto muito de reforçar, tudo isso que nós estamos falando aqui é totalmente factível, é acessível no SUS. Então,
o Evandro falou, medicamentos que a gente coloca, que é possível buscar no SUS, inclusive esse acompanhamento cardiológico, nós fazemos ambulatórios, né, Evandro, que a gente consegue ter o acompanhamento, e se a gente não tem, pedimos orientação. Tavares, como é que eu faço nesse caso? Então, assim, é possível, sim, ajudar um grande número de pessoas. Mas, Tavares, eu ia ligar com uma pergunta. Como que a gente acompanha esses pacientes? Que exames a gente deve pedir? Como é que a gente fala, olha, este aqui vai ter, ou esse aqui já está tendo algum problema? Tem algum exame sempre assim acessível que a gente consiga tentar pelo menos inferir o que vai acontecer? Tem. Ou já medir, não é? Se a lesão ocorreu? Então você tem como aferir pelo ecocardiograma, né? É aquilo que eu disse, quando se faz o ecocardiograma, ele deve... Eu falo isso para todos os pacientes, a gente coloca isso até nas aulas dos alunos, né? Então o paciente com quimioterapia tem que fazer um ecocardiograma antes, durante, depois e depois. Né? Eu tenho um paciente que foi fazer insuficiência cardíaca 1 ano depois, 12 meses depois de feito o tratamento... Estava desligado? Né? Então, dentro desse contexto, o eco é bem fiel para uma amostragem. E aí, dentro desse contexto, professor Calera, a gente recomenda que se faça, ideal seria o eco, que a gente chama de strain, que é o eco que vai mostrar exatamente, ele prevê, né, antes de eu ter a diminuição da fração de ejeção, que é aquela quantidade de sangue que o coração bombeia, que faz o bombeamento, eu tenho condição de ver mais precocemente o dano miocárdico em relação ao que está causando a droga. Então, recomenda-se que você faça o ecocardiograma, ideal que pudesse fazer antes, depois você pode fazer durante a quimioterapia, né? Isso pode fazer, dependendo do paciente, 3 a 6 meses, depois você vai repetindo até 1 ano, 6 a 6 meses. Então, você tem um parâmetro para poder acompanhar o paciente. Eu tenho paciente que chegou no consultório, em tratamento de quimioterapia, inclusive lá no Pio 12, né? E que tinha, depois de 1 ano, que ela começou a apresentar quadro de insuficiência cardíaca. 1 ano após o ano após, tratamento. né? Então, a gente tem que ter essa noção de que, né, tratou a quimio, está tudo resolvido e acabou o problema. Não. Né? Muitas vezes ele está começando o problema. E teve uma outra que eu atendi, que ela estava nas sessões de quimioterapia de mama, estava fazendo a primeira fase, ela fez a alteração da fração de ejeção, ela alterou o ecocardiograma e teve-se que mudar a estratégia para poder tratá-la, porque estava tendo realmente, não sei se ela era HE2 ou não, mas ela teve a alteração da função cardíaca e precisou mudar a estratégia para melhorar. E a gente acompanha. Aí eu procuro ser mais cuidadoso. Eu acho que 3 meses para um paciente desse é muito tempo. Eu acho que o ideal é que você faça aí, mês a mês, né? Que é um exame simples, não tem problema, e dá para você fazer. E outra coisa é a dosagem de uma substância que chama BNP. Você vai dosar o BNP também, que pode fazer ele antes, durante e depois. Porque eu tenho a noção que hoje o conceito de insuficiência cardíaca está inserido que eu tenha que ter um BNP, que é o peptídeo natriurético, né, que vai estar aumentado, que quando eu tenho a liberação dele no coração, é sinal que o coração está em sofrimento. Eu preciso ler um comentário aqui. Robson Souza. Boa tarde a todos. Vera, o Dr. Tavares é talvez uma das pessoas mais importantes da minha vida. Fui seu office boy em 1990. Com 14 anos, e ele foi generoso e paciente comigo no momento mais importante da minha vida, que reencontrá-lo, porque desde que voltei de São Paulo ainda não consegui encontrá-lo pessoalmente por motivo de minha saúde. E acrescenta, a quimioterapia acabou com a pouca condição física que me havia restado por causa de uma distrofia muscular. O Robson fazia parte da nossa bancada aqui. Ele tem uma doença... Eu conheço o Robson. O senhor sabe? Sim, conheço ele desde moleque. E apareceu um câncer para ele na bexiga. Há uns 3, 4 anos atrás ele sofreu muito, muito. Acredito, né? Então, hoje é um milagre ele estar vivo. E eu falei que a fé dele e a ajuda dos grandes médicos, amigos, ele inclusive exalta o doutor Tavares, que o salvou. Mas ele era uma condição que ele achou quando apareceu o câncer nele. Um abraço, Robson. Que tinha acabado para ele.
Você vê, Vera, você falou importante. Às vezes no tratamento tem essa, vamos traduzir, essa fadiga muscular. E é um sofrimento. E ele tem uma distrofia já. A doença isso talvez ele tenha tinha evoluído, distrofia, não é? Entretanto, é importante a gente falar que mesmo nessa situação, nós se adequarmos o exercício, como o professor Tavares falou, a gente consegue ter algum resultado. A gente não é insensível, é claro que naquele momento que está tratando, nós também somos assim, não é? Olha, hoje eu não aguento fazer, não vou nem levantar. Essas alterações, Tavares, diárias vão ocorrer. Entretanto, se tiver ali uma orientação clara, né, do que é possível fazer, a tendência é que a gente colha benefícios. O resultado, o desfecho em geral é melhor do que a gente não fazer. Tá? A gente já falou aqui da outra vez, o doutor Evandro também opinou, e eu gostaria de a gente pedir a opinião do doutor Tavares. Eu acho que em qualquer doença, a condição mental, ela é muito importante. Desde que conheci vocês, eu vi que vocês sempre falam no acolhimento, eu já tive a oportunidade de dizer isso para vocês. O acolhimento, ou se a pessoa estiver muito assustada com aquilo, ela precisa de uma terapia, não precisa de um acompanhamento psicológico? Bom, deixa eu só, o Robson, obrigado aí, viu? Muito prazer em revê-lo de novo aí. Eu vou estar ligando para você qualquer dia desse, tá ok? Eu prometo. Eu gosto muito do Robson, tenho muito carinho, um carinho muito especial por ele, porque ele foi muito trabalhador na época da Unicor, a gente se conversava muito. E ele é o nosso faro aqui, viu? Ele é muito culto. Muito bom. Ele sempre está aqui. Eu vejo às vezes os vídeos dele no Instagram. E em 90, eu não era nem nascido em 90, não é, Evandro? Você, não é? Não, muito menos eu. Eu também não. Não, né? Nós não éramos nascidos. É por isso que eu sou centenário, né? Por isso que é o centenário. São idosos vocês centenário. O Tavares faz exercício. Por ele é idoso, ele não é velho, é idoso. Obrigado, eu também sou Vera. idosa. Mas você falou em problema mental, né? Isso é fundamental. Hoje, 80% da população praticamente está usando antidepressivo. Se eu te falar que eu, no meu consultório em São Paulo, que eu tenho um volume de paciente, eu talvez prescreva tanto antidepressivo quanto remédio para pressão, não é mentira. É verdade, não é mito. Então, assim, é um uso muito grande, né? Por tudo que se passou depois da pandemia, então, houve um boom, né, muito grande. Verdade. De ansiedade, né? Começa com insônia leva depois a um quadro de ansiedade, depressão, e depois leva até pânico e outras síndromes por aí. Então, isso sim tem no contexto, não é só nem da doença oncológica, é para qualquer doença, né? Basta então, receber o diagnóstico, pronto. Muitos pacientes hoje, e o médico tem que ter também na sua consciência de que ele precisa sempre tratar a causa e não o efeito, né? Então, o que é isso? O paciente muitas vezes tem um distúrbio de ansiedade, ele tem um ataque cardíaco, ele vai no cardiologista. E é por isso que eu acabo me tornando um prescritor, que eu tenho que ser psicólogo, às vezes um pouco psiquiatra, sim, entender o paciente. Sim. Ele muitas vezes não te diz o problema, o que é, mas ele chega com uma arritmia. E aí eu vou dizer, mas tem remédio para tratar a arritmia, eu vou dar um antiarrítmico para ele, eu sei como tratar. Mas não é o problema a arritmia. O problema está mais acima, né? É a parte emocional dele, é o sentimento. Então, hoje, a gente tem que trabalhar muito com isso, prestar muita atenção, porque está se prescrevendo muita medicação desnecessária, né? Embasado muitas vezes só no sintoma do paciente, porque os distúrbios que você tem psicológicos, eles não são detectáveis com exames. Verdade. Eu não vou conseguir detectar, não vou ficar pedindo, como eu peço um eletro, ver se tem infarto. Meço a pressão, vejo que está alta. Eu não tenho nada físico palpável que me diz isso. E mais ainda, hoje também trabalha-se muito, e é uma coisa que eu há muito tempo venho trabalhando, né, que é a espiritualidade, que tem uma conexão muito grande com esse estado mental do indivíduo, né? Não estou falando de religião. Sim. Pode ser o que for, pode ser até ateu, não importa. Mas é a espiritualidade. Você que acredita em alguma coisa, né, além do que a gente possa ser. A fé cura. Cura, a oração resolve. Tem trabalhos demonstrando que a oração feita, ela tem efetividade até
à distância, mesmo você não conhecendo, se eu rezar por alguém que está lá fazendo tratamento oncológico que eu nem conheço, e isso é comprovado com exames de ressonância magnética, com tudo, que E vão ver médico falando sobre isso. e que o indivíduo melhora, né? Então, assim, é um contexto de tudo. E aí, aquilo, mais uma vez, que o professor Calera falou, é um universo seu. Você sabe o que está se passando, né? E muitas vezes a doença a gente chama de somatização. Você tem um estado emocional qualquer que está te afetando tanto, por uma perda tão grande, é o síndrome do coração partido. O cara tem um comportamento, o indivíduo tem um comportamento que é de infarto agudo, interna como infarto agudo, altera toda a estrutura cardíaca. Eu tenho um paciente que teve coração partido e que foi só transplante cardíaco mais tarde. Ele não se recuperou. E pode ser por perda de um animal, por perda de um parente, por qualquer situação. Você tem uma descarga muito grande de adrenalina no teu organismo e que vai levar a essa condição. Doutor Evandro, então vocês aí, pelo que eu estou vendo, vocês são a favor do atendimento, da consulta humanizada. Sim. Hoje é isso, é regra para todos os médicos. Cada vez mais, né? Até porque o que torna o atendimento hoje um diferencial é isso. A medicina hoje caminha para uma formação de médicos que atendem segundo algoritmos, IA, né? Então, o médico que faz um atendimento com empatia, que sente a necessidade real do paciente, isso que o Fernando e o Tavares disseram ali, ouvir às vezes aquilo que ele não está falando, que aquilo está desencadeando uma depressão, uma taquicardia. Esse médico ele vai ser diferente, ele vai ser melhor do que os outros, porque ele vai ouvir o que a pessoa está dizendo, ele vai ler a linguagem não verbal, né? E eu acho que isso faz toda a diferença. O Evandro vai lembrar, Vera, Tavares, nós tivemos um paciente assim, muito simples, e ele tinha uma doença que cabe, o mieloma múltiplo, que cabe o transplante de medula. Foi tudo pelo SUS, nós conseguimos o transplante para ele, fizemos, ele teve um resultado muito positivo, né, Evandro? Entretanto, ele sempre tinha uma preocupação. E conversando, né, tanto tempo ali, 15, 20 dias juntos num processo como esse, né, Tavares? E o que acontece, não é? Bom, é o trabalho. Ele coletava lixo, não conseguia mais fazer, lembra, toda a atividade, e ele queria alguma coisa que ele pudesse sustentar. Eu falei, o que você gosta de fazer? E aí já, com uma conversa melhor, né? Eu gosto de pintar, eu sei pintar a parede, mas eu não tenho nada. Aquilo, Tavares, foi uma mobilização de todo mundo dando um jeito, né, Evandro? Eu sei que nós conseguimos para ele, era um curso para ele fazer a pintura. Aquilo, assim, mudou da água para o vinho. Lindo, né? Porque, assim, existia agora um final de tratamento e uma perspectiva de alguma coisa nova. Sim. Né? Isso talvez ali atrás é a fé, é acreditar em algo, é acreditar em um projeto, é acreditar que aquele tratamento vai dar resultado. E ter pessoas boas no seu caminho. Acho que tem que ter, como o professor Tavares falou, essa sensibilidade. Sim. De entender, não é? O Evandro falou isso, de entender o que o paciente precisa naquele momento. Então, naquele momento precisa do exercício, naquele momento precisa de conversar um pouco mais sobre um outro assunto, precisamos resgatar a espiritualidade. Eu acho que isso hoje, o Evandro falou muito bem. Talvez com os novos aí a coisa seja mais mecanizada, não é? Isso não é uma crítica, não, mas talvez um alerta, uma visualização de um fato, não é, Tavares? Isso é preocupante do ponto de vista de atendimento. Então a gente tem caminhos aí para tentar mudar isso. Né? Para quem não ouviu, a gente estava falando em off, né, sobre vida longa. E agora o doutor Tavares me deu um gancho para falar que ele falou de espiritualidade. Eu acho que a vida da gente aqui só tem sentido quando você transborda, quando você tem alguma coisa e fala, o que eu tenho eu posso ajudar alguém. Senão não tem valor nada. Com certeza. É verdade. Não é? É verdade. Eu acho, não, tenho certeza, né? O nosso único objetivo aqui é aprendizado. E assim, eu vim aqui para doar, né? Eu vim para dar. Sim. Então, a gente realmente tem que dar. E para dar você não precisa nada, você dá o que você tiver. E a gente se sente melhor quando a gente sente melhor, então você tem que ser doador. Né? E nunca ficar esperando uma troca, que eu vou dar e vou receber. Não, a gente veio para doar. Então, à medida que a gente tem
esse pensamento, a coisa flui muito melhor, né? A coisa fica muito mais Mas eu fácil, preciso, né? eu preciso pontuar aqui, que a gente sempre já falou isso, eu vou repetir. O doutor Calera me deu a deixa. Os médicos, é um alerta, não é uma crítica para os médicos de hoje. Hoje você tem que satisfazer o algoritmo, você tem que atender em série, quanto mais atendimento você fizer no hospital, você tem que cumprir meta, não sei o que. Os médicos de antigamente, eles tinham essa, sentar e perder meia hora, uma hora, perder entre aspas, conversar com você e entender até o que problema que você passa na sua família, que aquilo vai te dar uma ferramenta para você ver, saber o que ele tem. Então, ele bem mais novo, só tem o cabelo um pouquinho branco, vamos brincar com ele, doutor, galera, mas assim, trabalha com vocês que já são de formação demais atrás. Vocês têm esse tipo, trouxeram para o consultório de vocês isso? Bom, eu costumo dizer, você vai falar? Não. Então, rapidinho. Assim, eu costumo, e eu uso isso, falo até sempre para os alunos, né? Eu uso muito Hipócrates. Eu tenho um juramento de Hipócrates, né? Então eu faço uma medicina ainda antiquada, pode ser, que alguém pensa assim, mas eu sou hipocrático, né? E o que é Hipócrates? O que ele diz? O seu remédio é o alimento é o seu remédio. O seu remédio está na banca da feira. Então o seu remédio está lá na banca da feira, né? Eu deveria ter um Ministério da Saúde, né? Que ao invés de distribuir remédio, pudesse distribuir uma cesta com alimento, com frutas, com vegetais, com oleaginosas, com ômega 3, o que fosse que desse vida saudável para o paciente. E não está distribuindo remédios de última geração, né? Isso seria um sonho, né? Porque eu estaria fazendo muito tudo preventivo. Prevenção primária, né? Eu vou aproveitar o gancho, Tavares, você falou do ômega 3. O paciente oncológico, ele está fragilizado. Então ele procura alternativas, né? Chá, o remédio que o vizinho toma, uma suplementação. Então ele vai na farmácia, ômega 3, eu quero comprar ômega 3, coenzima Q10, vitamina D, vitamina E, whey, creatina. Pronto, ele gasta às vezes o que não tem fazendo isso. Isso só tem interesse em vender, né? Exato, e ele é suscetível. Aí tem anúncio na internet o tempo todo, é bombardeado, Black Friday, compra esse suplemento, essa coenzima. É verdade. Qual é o papel disso na cardiologia? Tem algum papel essas medicações? Olha, ômega 3, né? O que tem ômega 3? Frutos do mar, peixe. Você comendo peixe, está ingerindo ômega 3, né? E ele tem um efeito ele é anti-inflamatório, né? E até de certa forma pode ser antioxidante, mas ele é tremendamente anti-inflamatório, pode baixar níveis de colesterol, né? Então atuar a nível de lipídios. Então ele é benéfico, né? A nível cardiológico. Você tem hoje sim as apresentações de ômega 3, você pode ir que eles vão dizer que é lá do camarão da Antártica que pegou e produziu a cápsulazinha e tem lá, né? Isso aí. Mas se você tiver uma alimentação saudável, com frutos do mar, peixe principalmente, você vai ter. As vitaminas, vitamina D, eu preciso de sol, né? Então se eu tiver sol e eu tiver uma absorção adequada, tiver bem alimentado, eu vou ter uma vitamina D bem adequada. Se não, muitas vezes você vai necessitar de reposição, né? E aí, no contexto da vitamina D, isso foi muito prevalente durante a pandemia, que se falou muito da vitamina D. Eu, inclusive, tive Covid, fiz uso de vitamina D. Então, é você atingir níveis mais elevados de vitamina D, manter acima de 70, que ela te oferece, inclusive, proteção mais imune, né? Mas a vitamina D é importante, principalmente para os ossos, mas está associado à presença do sol. Mesmo tomando a vitamina D, ingerindo ela de alguma forma, cápsula, comprimido, é ideal que você tenha o sol também para poder metabolizar, ela se transformar direitinho e cumprir o papel dela. A vitamina B, né? Aí a gente fala até de B12. B12 é uma vitamina que ajuda na composição da bainha do nervo, melhora então toda a estrutura do nervo. Então isso já é um fator interessante. Mais ainda, ela previne quadros de alterações demenciais, perda de memória, tudo isso. A vitamina C e a E são vitaminas que a gente chama que são antioxidantes. Então aí tem que se tomar cuidado para quem está fazendo quimioterapia, porque eu vou ter um efeito exatamente oposto àquilo que você está fazendo. Então se eu tiver uma dose muito elevada, megas dose, né? E hoje está muito se falando nisso, né? O pessoal quer deixar vitaminas em
Vitamina excesso, B12 em 2000, né? Isso. Vitamina D em 200. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu vi na Santa Casa, anos atrás, uma paciente que veio do litoral e que teve uma intoxicação por excesso de vitamina D. Chegou em coma profundo, convulsão. Cálcio alto, né? Foi um transtorno para tratar. Então, os excessos são demais. E a CIAE, então, por esse efeito, ela tem que ser tomada com controle mais rigoroso, justamente para não atrapalhar o tratamento de vocês que estão fazendo. Claro, a gente está fazendo um tratamento e usa alguma coisa que pensa que é benéfico, mas está E sendo não é benéfico. contra o tratamento. Né? Às vezes os pacientes perguntam, né, há algum alimento que é anti-inflamatório? E a gente vai na mesma linha. Olha, a alimentação habitual do brasileiro, saudável, não é? É o feijão, é o arroz, a salada. Se consegue uma proteína, pelo menos é o que a gente tem falado, né, Evandro? Isso já é fantástico. Se você consegue por fruta, um vegetal, isso já é fantástico. Não precisa tentar mudar muita coisa, não é? Claro, se tem algum acesso a alguma outra coisa, mas é o que você falou, Tavares, olha, eu não tenho o dinheiro para comprar a ômega 3 bonita, gourmetizada, como Mas lá você falou. compra um peixinho. Mas eu tenho peixe, tenho Salmão. Sardinha, gente. a Vamos pro salmão, tilápia. Sardinha, mas tilápia. tilápia é ótima, né? Sardinha é Verdade. ótimo. Sardinha é ótimo. Tem, Sardinha. a tilápia agora estão querendo Da tirar. Coreia. Eu espero que não tirem a tilápia nossa. A Vem do tilápia é um peixe Taiwan, ótimo, gente. vem do Vietnã. Mas é isso mesmo, galera. E isso não é só para o doente oncológico, no fim isso serve para todos nós. Vai Né? ser um equilíbrio Então, geral, evitar né? aquelas gorduras saturadas, evitar frituras, né? Então, evitar excesso de gordura, ter uma alimentação saudável. Isso é que vai Isso. gerar todo o contexto. O paciente não precisa deixar no balcão da farmácia R$ 200 por mês. Não. É dieta equilibrada, né? Dieta equilibrada. É, né? vegetais. É dieta. Eu acho que vai na mesma linha, né, Evandro, do exercício. Eu ouço muito isso. Não, mas como é que eu vou fazer academia? Esquece a academia. Não estou falando contra a academia, não, Vera, mas assim, você consegue em casa, você consegue fazer a caminhada, você consegue fazer em ambiente que não é uma academia, você consegue manter uma alimentação saudável, não é? A hora que durante o processo aí de tratamento, a doença que sempre agride, porque a gente pensa na nossa fragilidade, na nossa terminalidade, não é? A hora que eu tenho uma doença dessa, eu falo, vou morrer. Habitualmente a gente trata, não é? E buscar aí o equilíbrio dentro de uma coisa saudável, não precisa gastar não. Coisas simples, em geral, vão dar muito bom resultado. O simples é mais sempre melhor, né? Doutor, Menos é mais. Doutor, Menos é mais. A gente tem que aprender, não é cultura, né? Nós temos que fazer muito com pouco. É verdade. É com o que a gente tem e fazer muito. É verdade. Né? Tem uma pergunta aqui. Náusea e perda de peso protege o coração por quê? Reduzem a carga metabólica? Isso durante a quimioterapia? Isso também. A gente até pergunta, talvez se isso é verdade ou mito, né? A gente tem Eu fiz um tom de pergunta. É uma brincadeirinha. Mas assim, o paciente vai tratar uma doença aí oncomatológica. A própria doença pode dar náusea e vômito. O tratamento pode dar náusea e vômito. Veja, sempre aquele equilíbrio que nós estamos falando. Se a náusea e o vômito levam, por exemplo, a uma desidratação, a uma perda de elementos que são muito importantes para nós, sódio, potássio, isso vai ser deletério. Então, assim, não é porque eu tive muita náusea, vômito, diarreia e eu emagreci bastante, perdi massa, meu coração está melhor. Não está melhor. Não é? Então é um mito isso. É um mito, em geral. Não há benefício nisso. Tanto que a gente trabalha muito no sentido de, hoje, tratamentos que levem ao menor grau possível de náusea, de vômito, de queda de cabelo, né? Exatamente para manter. Não vemos um benefício claro nisso, não. O que você acha, Tavares? Também. Não vejo benefício nenhum. Acho que isso tem que ser mais controlado. Controlado. Não traz um benefício, E aí não, pelo a contrário. causa, até porque náusea, né? Por que está tendo náusea? Provavelmente é feito no caso, está tomando a químio. E aí o paciente tem que ter a orientação adequada até para a forma como ele vai se alimentar. Então, não pode ser, tem que ser
frio, morno, né? Não pode ser nada Alimentos quente. leves. Refeições mais leve, fracionada, tem que, preferência, tiver líquido, né? Um líquido com conteúdo proteico, né? Então, isso é dentro do contexto para tentar minimizar. E nós temos, né, alguma forma de tratar, porque você também pode dar para ele a medicação que vai inibir um pouco essa intensidade dessa náusea dele, que ele não chegou nem a ter vômito ainda, né? Então, hoje nós temos medicações até de uso sublingual, né? Que você coloca na língua, que aí realmente vai ter efeito, ao invés de ter que tomar um comprimido e acabar tendo náusea ou vomitando a medicação. Então isso é um mito, a mesma coisa de falar assim, aquela pessoa é magra, magreza não quer dizer ser saudável também, né? Necessariamente não. Como o gordo também, às vezes, pode estar com excesso de peso, mas também a saúde dele está em dia. O problema de ser magro, Vera, é que você tem que entender a massa muscular. Se ele tiver massa muscular, for magro, até que tudo bem, né? Porque ele tem tudo para movimentar, porque nosso esqueleto depende da massa muscular. Então não adianta ser magro, né? Não basta ser magro, tem que ser magro, mas tem que ter massa muscular, senão você vai ter só osso, e aí o seu músculozinho que não funciona e não vai servir para muita coisa. Você tem perda de força muscular. É verdade. Né? E aí? Tem um centro aqui em São José, não sei se chama GAP, que é um centro de apoio ao pessoal com câncer. É o GAPC. GAPC, isso. O GAC das crianças. Né? GAPC, isso mesmo. Eles estiveram aqui falando com a gente. Eu fiquei, assim, encantada com o serviço que eles prestam. Inclusive, eles falaram que vai muito paciente, então eles já têm contato com vocês, lá, outros tipos que mandam, para tratar daquele problema psicológico. Sim, acontece muito, os senhores mandaram gente para lá. Sim, o GAPC ajuda bastante, inclusive assim, em épocas que estão numa situação legal, até com cesta básica, eles dão medicamentos, os antieméticos que nós chamamos, que é para controlar náusea e vômitos, eles tentam ajudar. E tudo gratuito. Fazem tudo, eles conseguem as doações. É maravilhoso. Eu conheço um trabalho deles. Assim, olha, de voluntariado. Maravilhoso. É o o Tavares falou, é a doação para quem realmente precisa, não é? É um trabalho muito bonito. Né? Porque às vezes durante o tratamento oncológico o paciente ele tem uma perda temporária de renda, né? Durante aquele período, depois ele tem que se reinserir no trabalho. Verdade. Muita gente é autônoma, é uma fase complicada, então é essencial que você tenha serviço como o do GAPC. Para que o paciente passe por essa fase. Mas sabe o que eu acho mais importante? Né? Serviços sérios. Né? O mais importante que eu achei lá da moça contar para a gente aqui é que o acolhimento, que ela chega assim, meu Deus, não sei o quê. Calma. Aí você vai trabalhando aquela pessoa, dizendo, é um dia de cada vez, sim, você vai ficar boa, tem perspectiva boa. Parece que o acolhimento, aquela pessoa entra no trilho novamente e tem a disposição e a força para continuar o tratamento, tanto num cardiologista quanto numa oncologia, não é verdade? Nós trouxemos, né? Era um paciente com depoimento, ele falou, né? Nossa, foi forte o depoimento dele. Foi difícil no início, aí minha família ajudou, e é isso mesmo que o Evandro falou, há uma quebra de orçamento familiar. A doença oncológica, ela maltrata nisso. Nós estamos falando de uma parte, mas tem várias outras que incomodam o paciente. Né? Não, vocês dois lidam com isso dia a dia, vocês veem de tudo lá. O dia a dia é ir no SUS. A gente lembra que nós falamos, no SUS, é verdade. A gente é muito adaptado também com a realidade SUS e muitas vezes não é fácil. Quando a gente pede um apoio cardiologista, isso é o que eu falei, tem no SUS, a gente consegue muitos recursos, sabe? No sentido de beneficiar mesmo o paciente. É a história do exercício, é a alimentação, são os grupos de apoio. É um conjunto. E da parte cardiológica, Tavares, o SUS fornece as principais classes de medicação que esse paciente precisa, não é? Ele fornece, né? Fornece o necessário que você precisa, né? E dá para se tratar bem os pacientes. Porque às vezes tem aquele medicamento que a gente brinca que é de grife, é muito mais caro, mas as principais linhas de tratamento tem o genérico. Acaba que o SUS, de algum jeito, o paciente ele fornece. Aí aprendizado mais uma vez, né? Fazer mais com menos, né? E fazer bem feito. O problema não é o medicamento que é dado, né? O problema é a forma como você está administrando, se está administrando de forma correta.
E o que eu vejo muito é que ele não está sendo administrado, muitas vezes, de forma correta. A dosagem adequada, tudo isso. Então, você acaba perdendo o controle mais adequado do paciente. Porque às vezes alguém prescreveu aquilo 2, 3 anos atrás e nunca mais ele voltou. Não, nunca mais voltou. E aí falta aquele... isso. falta o problema, que não é só o acolhimento, né? Que isso é importantíssimo, porque esse paciente ele precisa ser visto mais próximo possível e com o tempo menor possível. Então, hoje mesmo, discutindo com os alunos, eu falei, o paciente está lá, você pega uma gestante grávida que está hipertensa, eu vou medicá-la no consultório, eu vou mandar ela voltar um mês depois? Não. Na semana seguinte ela tem que voltar para saber se está bem para controlar a pressão. Mas aí você bate no problema, mas eu não recebo do convênio para ter outra consulta, ele só me paga daqui a um mês. Aí se vai num serviço público, só pode ter consulta daqui 3, 4 meses. E aí entra a sua benevolência daquilo que você pode fazer. Eu fazia ambulatório na Escola Paulista pelo SUS de cardiologia. Por vezes eu tinha que, aquela história, eu vou furar a fila, furo. Porque eu precisava controlar o paciente, falar, na semana seguinte o senhor vem, a agenda está cheia, não tem problema, o senhor vem, eu vou atender. Nem que o senhor seja o último. Mas aí eu me dispus a isso, porque muitas vezes não tem condição da São raros que fazem isso. de fazer aquilo. Porque aí você tem adequação do seu tratamento, esse paciente ele não vai procurar o pronto-socorro, porque se ele fizer isso, em qualquer condição deles lá, ele se passar mal, vai para o pronto-socorro, vai encher a fila do pronto-socorro, vai ficar internado, pela grande... E o paciente oncológico, pior ainda, porque todo mundo que vê um paciente oncológico no pronto-socorro interna. É verdade. Mas isso é o comprometimento do senhor. Às vezes tem até medo de lidar, né? Exatamente. O doutor, o senhor é cirurgião também? Não, tenho formação em terapia intensiva, medicina de urgência, clínica e cardiologia, mas cirurgia não. A senhora atende pelo SUS, claro. Pelo SUS, a senhora atende? Não, já atendi na Escola Paulista. Hoje eu atendo consultório, que é convênio. O SUS tem bons médicos, viva o SUS. Tem. Um dos melhores cardiologistas de São José, me peço licença para mandar um abraço para o doutor Genivaldo. O doutor Genivaldo faz cirurgia tanto pelo SUS quanto particular, quanto no convênio. Conhecemos o Genivaldo de longa data. Um abraço. O Genivaldo é um cirurgião. Nosso amigo. Nosso amigo. É cirurgião. Até onde eu lembro, acho que o Genivaldo deve estar beirando, posso estar errado. 150. Não em idade, mas em cirurgia, umas 10 mil cirurgias. 10 mil cirurgias. É 50 anos. Impressionante ele tem quase a minha idade. Tavares. A gente tem no Genivaldo e no Alexandre ali, 2 grandes colegas da cirurgia cardíaca, a gente... O Alexandre trabalha com ele, né? Eu conheço os dois. Na cardiologia clínica é o Tavares. É verdade. O nosso cardiologista clínico está aqui. Então, e a referência para nós de hematologia, quem que é, doutor Tavares? Professor Calé, tô lembrando. Pronto! Ainda bem. Tavares, temos algumas perguntas aqui. É uma brincadeira de mito ou verdade que a gente colheu, em geral, aí do que a gente ouvia em atendimento. Coração fraco não pode fazer exercício. Mito ou verdade, depois de tudo que nós falamos? Não, aí é mito, Não quer dizer que você tem o coração fraco, é muito pelo contrário. Esse indivíduo que tem o coração fraco, ele deve sim fazer exercício físico, é aquilo que eu disse. Ele vai ser bem controlado, adequar o tipo de exercício para ele fazer dentro das suas condições. Mas até porque o exercício vai melhorar esse coração dele que se está fraco, o bate-bola. Não é a ideia, viu, velho? De tô assim, não vai fazer. Não, nós vamos tentar recuperar. Alguns perguntaram, musculação piora a pressão arterial. Tem aquela ideia que eu vou fazer musculação, pressão sobe. Mito ou verdade? É mito. Não é verdade. Então, a musculação e o exercício em geral, quando você faz, então para você ter uma ideia, se eu estou lá na academia, eu entro na academia com pressão 120 por 80, eu faço um exercício de 40 minutos, 50 minutos, a pressão na sequência vai para 110 por 70 e ela se mantém por um período até de 24 horas em 110 por 70. Isso mostra o benefício que o exercício traz. E a musculação em si, ela pode até não trazer o benefício de imediato, mas a longo prazo sim, ela até reduz a pressão arterial. Acabou o mito e verdade? Estou gostando disso. Tem aqui, velho. Quem está em quimioterapia deve evitar totalmente esforços, como a gente falou. Mito ou verdade? Já comentamos, também é mito, Muito pelo contrário, ele tem que exercitar, não pode ficar parado, é movimento, Isso tudo também com a coordenação adequada, dentro do contexto daquilo que ele pode fazer
e a forma como pode se exercitar. Não precisa nem ter dinheiro para academia, como você mesmo comentou. É isso aí. Até para os nossos pacientes, a gente entende, há dias que não dá, a gente é sensível a isso, mas dentro de um programa, não é, bem elaborado, a gente pode ter um resultado muito positivo. E até o que eu comentei lá anteriormente, o ideal até é que ele faça uma atividade pré-tratamento quimioterápico, que vai melhorar muito em relação à sintomatologia dele, em relação às reações da quimioterapia. A última aqui, Vera, essa vai para o Evandro. Tavares foi genial e todos gostaram desse programa. Mito ou verdade, mano? Nem precisava de ter o programa, já conhece ele. E vamos falar tudo junto? É verdade. A gente tem que falar tudo junto. Acho que eu vou voltar Sem lá pro meu comentários. conjunto, que é melhor. Não, mas, doutor Tavares, vou falar em off pro senhor que ele não nos ouve. Eles tratam bem todo mundo assim quando vem a primeira vez. Eu sei. Só a primeira vez, tá? Não, depois Tô também. brincando. Só para ficar mais leve. Gente, já são 18 horas e 8 minutos. Chegamos no final. É uma pena quando o assunto é bom. A gente quer continuar, né, doutor? Nem fala. Eu agradeço vocês. Doutor Tavares, prazer em receber o senhor aqui. Espero que venha mais vezes. Tá? O senhor pode cobrar o convite do doutor Calera, que é quem faz. Muito obrigado. Ele. E doutor Evandro, a simpatia como sempre. Eu agradeço. E vou deixar para o doutor Calera encerrar. Se vocês quiserem deixar considerações finais de vocês, aí o doutor Calera encerra. Vai lá, Evandro. Depois eu falo. Não vou emocionar aqui. Senão eu vou ficar emocionado. Não precisa. A gente fica extremamente feliz de ter um colega da sua categoria, né, Tavares, aqui. É uma pena que o programa só tem 1 hora, né? Um outro assunto, outro dia talvez sejam esses novos valores de pressão arterial, novas orientações referentes a colesterol, novas metas, né? A gente só ouve falar de meta de coisa de governo. É verdade, chega, né? Então, eu queria deixar já um gancho para uma próxima conversa, a gente falar desse outro tipo de assunto com o Tavares aqui também. Mas agradecemos muito você estar aqui dividindo com a gente seu conhecimento. Tá, muito obrigado. Eu que agradeço, Vera, professor Calera, Evandro, e estamos aí à disposição, né, para poder comentar o que vocês acharem adequado, a gente pode estar discutindo. Mas foi muito boa a conversa, eu gostei muito. E agradeço imensamente. Que bom. Tavares, dentro do carinho, respeito e amizade que eu tenho por você, particularmente, assim, foi muito positivo. Eu tenho só a te agradecer. Quando eu convidei o professor Tavares, na hora ele aceitou. Ele muda a agenda. O Tavares é sempre assim, extremamente solícito, Tavares. Então, olha, ter você aqui é um prazer assim inenarrável, é uma honra, pode ter certeza, Tavares. A gente aprende muito sempre com você, tanto do aspecto científico, como pessoa, como espiritualidade, como um espírito de mais luz. Muito obrigado por você estar aqui, Tavares, viu? Obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. E o Pelo Bem de São José fica muito feliz de ter uma bancada aqui hoje só com gabaritados médicos, é um orgulho para a gente. E você, que é o nosso seguidor, nosso telespectador, se sinta honrado com o nível de informação que a gente traz para vocês aqui. E é uma vez por mês, tem agenda fixa com Hematologia em Cena, sempre com um convidado especial falando sobre o assunto de seu interesse. E o doutor Evandro está certo, cada pauta de um dia puxa a pauta do próximo. Sempre fica por falar, não é isso? Sim. Obrigada a você, quem não assistiu agora, clica no link do nosso store, cai na página no YouTube, no TikTok, no Instagram, enfim, a gente tem todas as redes sociais. Curte, comente e compartilhe. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até quinta-feira. Abração, pessoal. Tchau. Tchau.